Olá, boa tarde, eu sou o irmão Reis, eu estou nessa tarde aqui em nome do Senhor Jesus Cristo para fazer esse vídeo para você, crendo que essa palavra de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. E eu quero mostrar para você que nas Escrituras Sagradas, Deus, ele diz que a vontade dele é santificar eu e você. A vontade dele. Então, na palavra dele, ele diz desta maneira: que através de você conhecer a verdade, você vai ser santificado. É algo estranho essa palavra, esse vídeo, mas eu quero que você entenda essa palavra. Então, boa tarde para você, paz do Senhor. Shalom Adonai, paz de Cristo, paz e graça. Então, desta maneira você vai ser santificado. Eu quero mostrar para você o nome do Senhor Jesus Cristo. Em João capítulo 17, no versículo 17, a Bíblia diz assim. Em João capítulo 17, no versículo 17. Jesus Cristo diz assim, ó, disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus quer santificar você, Jesus quer santificar todos os seres humanos. Essa palavra é digna de consideração, por quê? Porque Jesus ele quer santificar você. Ele quer santificar os seus filhos, as suas filhas, os seus amigos. Ele quer santificar os seus familiares, a sua esposa, o seu esposo. Ele quer santificar o seu pai, os seus filhos, os seus amigos, os seus familiares, seus primos, suas primas. Jesus ele quer santificar. Mas como é que Jesus vai santificar você, seus filhos, seu pai, sua mãe? Através de ler a Bíblia, de ouvir a Bíblia, de crer e de obedecer. Tudo isso está escrito nas Escrituras Sagradas. Então, boa tarde para você, Deus abençoe. Então o tema é esse, ó, leia a Bíblia e obedeça, você vai ser santificado. Então você tem que ler a Bíblia, você vai ser santificado por Deus. Não é por mim, nem por ciclano, nem beltano, nem fulano, mas você vai ser santificado por Deus. E qual é a diferença de ser santificado por Deus? É que você vai viver eternamente para sempre ao lado dele, ele vai lhe curar, lhe sarar, lhe libertar, lhe proteger, lhe livrar de todo o mal, lhe livrar do homem sanguinário, da bala perdida, do acidente, lhe livrar dos maus feitores. Ele vai usar a sua vida para essas pessoas. Ele vai lhe livrar de toda armação, de toda emboscada, de toda armadilha. Ele vai usar você na terra para curar as pessoas, sarar, libertar, transformar, ajudar através de uma oração, através de uma palavra, através de você aconselhar a pessoa, você vai santificar uma pessoa também. Leia a Bíblia e obedeça, você vai ser santificado. Então essa palavra é de digna consideração, porque o próprio Jesus disse, o próprio Jesus, o Filho de Deus, ele disse dessa maneira. Então eu quero mostrar para você o que é que significa a palavra santificação. Santificação é ato, estado e processo de se tornar santo. Porque a Bíblia diz que sede santo como eu sou santo. Então Deus ele é santo, então ele quer que nós, o ser humano, seja santo igual a ele. Mas só que nós não vamos conseguir ser santo igual a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo. Mas ele quer que nós busquemos a santidade. O que é buscar a santidade? É nós se separar das coisas do mundo que é pecado, que impede nós de estarmos agradáveis a Ele, que impede nós de entrar no reino do céu, que impede nós de estar com o Espírito Santo, que impede nós de amar o nosso próximo, nossos familiares, nossos amigos. Então essa palavra é de digna consideração. Santificação é ato, estado e processo de ser santo. É a realidade na vida do salvo pela ação do Espírito Santo. Isso é uma realidade na vida do salvo. Na vida de quem aceitou Jesus Cristo, na vida de quem se batizou, isso é uma realidade. Por quê? Porque você vai ver a pessoa fazendo novas coisas, não as coisas passadas. A Bíblia fala que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Isso está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17. Então, Deus quer santificar você, Deus quer curar, sarar, libertar você, transformar você, através de você ler a Bíblia, ouvir as Escrituras Sagradas, crer, aceitar Jesus e se batizar. Santificação, ato, estado e processo de se tornar santo. É a realidade na vida do salvo pela ação do Espírito Santo. Santificar, ato de separar-se do mundo e dedicar-se a Deus. Então, Deus ele quer santificar você, ele quer separar você do mundo. Como? Das coisas do mundo, das coisas que vai prejudicar a sua alma, o seu espírito e os seus familiares, o seu próximo. Então é isso, santificar isso. Ele quer separar você das coisas do mundo, que é pecado, né? Que impede nós de entrar no reino do céu, de receber o Espírito Santo,
de fazer a vontade dele. Então ele quer santificar você, o seu filho, sua esposa, seus filhos. Ele quer santificar você. E essa palavra é de digna consideração. Santa é que possui santidade. É uma pessoa que possui santidade, uma pessoa santa, né? Então, o que é santo? É uma pessoa que possui santidade, título de Deus que resulta na santidade, santo de Israel. Então, Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é a palavra de Deus. O que é a palavra? Santidade, atributo de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, pelo qual Ele é moralmente puro e perfeito, separado e acima do que é mal e imperfeito. Qualidade do membro do povo de Deus que o leva a se separar dos pagãos, a não seguir os maus costumes deste mundo, a pertencer somente a Deus e a ser completamente fiel a Ele. Separação de coisas ou pessoas para Deus e para o oculto. Eram santos, nazireus, Canaã, Jerusalém, o templo, os altares, o óleo e o utensílio do culto, o sacrifício. Então é isso. Santificação. Então Deus ele quer santificar você. Ele quer santificar os seus filhos, sua filha, sua esposa, seu esposo. Então Deus abençoe você poderosamente. Então leia a Bíblia e obedeça, você vai ser santificado. Então por que eu estou dizendo isso? Você não quer ser não santificado? Pois saiba que Deus ele quer santificar você na terra. Ele quer santificar você. E ele falou isso na oração. Essa oração foi uma oração importante. Essa oração foi a oração de João 17, a oração de Jesus pelos seus discípulos. Em João capítulo 17, se você quiser ler do versículo 1 ao versículo 26, você vai entender melhor ainda você lendo e pedindo sabedoria a Deus. Jesus falou em João capítulo 17, no versículo 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então Deus ele quer santificar você, os seus filhos, suas filhas, seja seu filho pequeno ou grande, seja sua esposa, seu esposo, seus amigos, seus familiares. Ele quer santificar. Isso tudo vai ser através de você conhecer a verdade. João capítulo 8, no versículo 32 da Bíblia diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vai santificar você, separar você das coisas do mundo, dos costumes desse mundo que desagrada a Deus. Claro que nós somos seres humanos falhos, nós não somos perfeitos, mas através de nós conhecer a verdade e obedecer e pedir força a Deus, Ele vai santificar você. É a vontade de Deus santificar você, os seus filhos, o seu esposo. Então a Bíblia está escrita assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em João capítulo 8, no versículo 32, Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então através da verdade da palavra é que você vai ser santificado por Deus. Eu quero ler outro versículo para poder você entender que essas palavras é de Jesus para a sua vida, não é minha. Jesus quer santificar você, porque Ele sabe que o inimigo, ele quer que você faça a vontade dele. Deus quer que você faça a vontade dele, não do inimigo. E não a do inimigo. Você sabe que o inimigo que eu falo é Satanás, o diabo e os demônios. Então está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, no 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 22. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de sementes corruptíveis, mas da incorruptível, pela palavra de Deus vive que permanece para sempre. Então Jesus quer fazer isso na minha vida e na sua vida. E Ele quer. E por que Deus quer santificar você? Para poder você viver com Ele eternamente. Em 1 João capítulo 2, no versículo 17, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então por isso que Ele quer santificar você. Que você santificado, você vai conseguir fazer a vontade dEle. Então Deus abençoe você poderosamente. Não é as minhas palavras, é as palavras de Jesus. E se as palavras de Jesus é de digna consideração, é do interesse dele. Então eu quero ler para você o versículo em João capítulo 15, no versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que deis mais fruto.
Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então, Deus quer limpar nós, as nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas decisões, a nossa maneira de viver, de pensar, de agir. Os seus pensamentos, os seus desejos, suas vontades. Isso é ser santificado. Ele quer limpar você, tirar aquilo que é sujo, aquilo que não é dele, para colocar aquilo que é dele. O Espírito Santo, a presença dele, os frutos do Espírito. Então, Deus abençoe você. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou orar por mim e por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor envie o teu Espírito Santo de manhã, de tarde, de noite, pela madrugada, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que nós venhamos ser, meu Deus, uma pessoa santificada. A sua palavra diz, sede santo como eu sou santo. Então a tua vontade é que nós seja santo em cima da terra, santo, não aquele santinho de gesso, mas ser santo, separado das coisas do mundo, separado daquilo que te desagrada, daquilo que não te louva, daquilo que não te glorifica, daquilo que é do inimigo, Senhor. Então abençoa essa pessoa, os familiares dela, santifica essa pessoa, santifica os familiares dela, os filhos, as filhas, o marido, a esposa dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.